Mensagem do meio-dia. Preguei essa palavra ontem em áudio. E vou pregar em vídeo. Louvado é o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Não tem dinheiro no mundo que pague as bênçãos alcançadas e a graça prometida. Louvado é o nome do Senhor. Está em Zacarias capítulo 8. As bênçãos prometidas. Desde já eu creio e tomo posse. Depois veio a minha palavra do Senhor do Exército, dizendo: assim diz o Senhor do Exército, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se a cidade de verdade, o monte do Senhor do Exército, o monte da santidade. Assim diz o Senhor do Exército: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão com seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de menino e meninas, que nela brincarão. Assim diz o Senhor do Exército, se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naquele dia. Será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor do Exército, né? Então, são poucos que vão restar, porque são poucos que vão acreditar. Como eu disse mais cedo e repito agora. Nunca existiu outro Deus além do nosso Deus e nunca há de existir. Ah, tem várias religiões, porque o homem criou, porque a única religião que existe é a do Criador que fez todas as coisas. É por isso que nós sofremos pela nossa rebeldia e pela nossa rebelião diante da palavra de Deus. Assim diz o Senhor do Exército: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Trazê-lo e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça, né? O nosso Senhor, ele não é vingativo. Nós é que buscamos a própria vingança para nós mesmos, por nós ser rebelde, por nós ter colocar Deus estranho no meio nosso, que nunca existiu e nunca há de existir. Deus que criou o bem e o mal, Deus que deu a luz e as trevas, outro Deus não pode fazer isso. Assim diz o Senhor do Exército: esforça-se as mãos de todo vós, que nesse dia ouviste estas palavras da boca dos profetas que tiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor do Exército, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguel de homem, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que estava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor do Exército, né? O resto desse povo, vou falar outra vez, Salvador não é cidade de todos os santos. Salvador é a cidade que o Senhor criou todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo é o santo que comanda toda a nossa comunidade, e toda a nossa Bahia, e toda a nossa nação, e todo o nosso mundo. Ele está sobre o globo da terra, cujo ele olhou lá de cima e viu a gente como os gafanhotos. Porque a semente prosperará, a vinda dará o seu fruto e a terra dará a sua novidade. E o céu darão o orvalho, e farei que eu, com o resto desse povo, herdar tudo isso, o resto. Porque é muito chamado e poucos escolhidos. Olha o que está acontecendo, o povo está conhecendo o poder de Deus, a palavra de Deus. Quando vem a enfermidade, quando vem a perca, quando vem a aflição, a perseguição, a nudez, o perigo, a peste e a fome, retrocede para trás e volta para trás. Se a gente anda tendo problema com Deus no barco, imagina nós tirando o nosso Senhor do barco. Há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vós salvarei e serei uma bênção.
Não temais, esforça-se as vossas mãos. Não é fácil, meus irmãos, a gente viver dentro de uma comunidade. Há 17 anos, minha filha fez agora 18, como eu disse. Ela concluiu os estudos dela, saiu da comunidade porque ela saiu daqui humilhada pelas pessoas da política, pelas pessoas que se dizia conhecer ela e amar ela e gostar dela. Como ela disse, minha mãe, independente do que eu estiver passando aqui, eu estou melhor do que nesta cidade, de onde eu vejo meus avós sendo humilhados, a senhora passando por todas as aflições e perseguições. Mas eu disse à minha filha, venha, porque aonde come um, come dois. O Deus que tem para abençoar na cidade grande é o mesmo Deus que tem para abençoar no campo. E é aqui que os nossos inimigos vão ter que contemplar e aplaudir a nossa vitória. Porque os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. E eu creio que o Senhor não me trouxe para essa cidade, porque eu já estive em São Paulo mais de 9 vezes e o Senhor me traz para essa comunidade. Mas eu estou aqui na rocha, firmada na rocha, porque o anjo precisa de um endereço para entregar as minhas bênçãos, como a palavra está falando. E eu creio e tomo posse. Porque assim diz o Senhor do Exército, assim como pensei fazer vós mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor do Exército, não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, né? Quer dizer, quem é que quer saber de falar a verdade para ninguém? Quem é que quer saber de andar honestamente? Eles pensam que engana um ao outro, mas os olhos do Criador ninguém vai enganar, não. Tudo que está encoberto será descoberto, porque a justiça de Deus virá sobre essa terra, em cima de todos os moradores que diz conhecer a palavra de Deus e está retrocedendo, está distorcendo tudo aquilo que o Senhor concedeu para nós. Nenhum de vós pensai mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame juralmente o falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Fazer justiça, gente errado querer fazer justiça a outra pessoa, não existe isso. A cobrança e a vingança a Deus pertence. E cada um vai receber da mão do Senhor conforme as suas obras. E a palavra do Senhor do Exército veio a mim dizendo, assim diz o Senhor do Exército, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º e o jejum do 7º e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá. Gozo, alegria, festividade, solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Deus quer paz, né? Como a palavra falou da Bispa Virgínia nessa meia-noite, né? Que o próprio, como é que diz, o próprio profeta, né? Foi afrontado, foi blasfemado a palavra do Senhor. O Senhor falou, caiu em cima da cama, não se levantará mais, não. Da cama descerá para a terra do silêncio, para a morte. Porque o preço do pecado é a morte. Não adianta ninguém querer se inocentar do erro, não. Porque a justiça de Deus vai vir. Porque o meu Deus é um fogo consumidor. É como eu sempre falo. Deus me deu 4 bênçãos. 3 varoa e 1 varão. E todos vão ser discípulos do Senhor. Não importa onde eles tiverem que passar. Estarei aqui, como estou agora, prostrada, diante do santuário do Senhor para transmitir o alimento para mim e para as pessoas. Assim diz o Senhor do Exército, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muita cidade. E os habitantes de uma cidade irão a outro dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor do Exército. Eu também irei. Assim virão muitos povos poderosos, nações, buscar em Jerusalém o Senhor do Exército e suplicar as bênçãos do Senhor. Nós não precisamos devolver nada, nós não precisamos pagar nada, nós só precisamos respeitar a palavra de Deus, a gente só precisa amar de verdade, perdoar de verdade,
porque cada um de nós pode ser contemplado e abençoado se a gente verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados e buscar verdadeiramente a face do Senhor. Porque a justiça a Deus pertence, a vingança a Deus pertence, e Ele sabe que somos miseráveis pecadores e não estamos aqui para julgar ninguém, pelo contrário. Templo que fica brigando com outro templo, ele está na ganância, ele está buscando o interesse próprio e não das ovelhas, porque um bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, ele foge, vê as ovelhas e foge, porque ele é lobo. Assim diz o Senhor do Exército, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas, das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus é convosco. Oh, glória a Deus, eu creio, Jesus. A palavra veio o começo, meio e fim. Começamos no capítulo 8 e concluímos no versículo 23. Melhor eu falar o alimento e o pão, que é a palavra de Deus, do que minhas palavras. Que Deus possa abençoar. A bênção só é para quem é obediente, para quem realmente confia no único Deus. Não existe outro Deus além do nosso Deus. Nós respeitamos aquilo que Deus deixou. Deus deixou o Criador de todas as coisas e seu Filho Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E desde já eu agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.